Se fudeu. Ah, se fudeu. Se fudeu. Tá começando Pistolando com Farofa e hoje esse é um dos noticiários mais gostosos e felizes do Brasil. Alguém vai dar entrada no PS com o bucho cheio de cocô. Meus amigos, adivinha quem não vai poder se candidatar a cargo do executivo por 8 anos? Ontem o TSE finalizou a votação sobre o processo da inelegibilidade do Bolsonaro. O resultado foi 5-2, com o voto decisivo para cravar a inelegibilidade vindo da Carmen Lúcia e um último voto vindo do Xandão, que eu vou comentar já já. Jair Messias Bolsonaro, este merda, está proibido de concorrer a eleições presidenciais por 8 anos, devido a certas maluquices que ele aprontou ali quando era presidente com todos os embaixadores do Brasil, naquele episódio completamente sem pé nem cabeça, onde ele convocou todos os embaixadores para espalhar mentiras sobre o processo eleitoral brasileiro. Bolsonaro deve ter mais uns 14 ou 15 processos na esteira que poderiam torná-lo inelegível. E aparentemente esse não era o processo mais, digamos, ferrado. Não era o processo que poderia caçá-lo assim. Se alguém olhasse o processo ali e falar, putz, isso aqui tem margem para não caçar, porque não tem nenhum precedente. Nenhum presidente fez algo parecido antes. Então pode ser que seja um processo um tanto quanto frágil. Não foi. Não, mas não foi nada. Não foi nada frágil. Bolsonaro foi cassado, tá proibido de se candidatar por 8 anos. E cara, é engraçado, né? O Raul Araújo, que foi o mesmo juiz que proibiu a Pablo Vittar de ficar balançando a bandeira do Lula no Lollapalooza, foi junto com o Cássio, os dois juízes que votaram a favor. Cássio fez uma escolha muito difícil ali, porque assim, essa não é uma escolha difícil do Estadão, tá? É uma escolha difícil do ponto de vista... Cara, não tem por que ele se amarrar com o Bolsonaro nessa altura do campeonato, porque o Bolsonaro é um cadáver político, entendeu? Bolsonaro, assim, ele não só perdeu a eleição, como cometeu uma série de inúmeros crimes tentando se reeleger. Mas assim, foi crime para dar pau. Então proibiu os eleitores do Lula de votar no Nordeste. Passou uma série de auxílios em ano eleitoral que não é permitido por lei. Mentiu sobre a urna umas 500 vezes. E esses são só os processos, assim, que eu sei de cabeça, porque deve ter mais uma quincalhada lá pra correr atrás ainda. Se eu não me engano, no total, juntando a área eleitoral com a área penal, são mais 60 processos. Bolsonaro é um cadáver, entendeu? Ele é um cadáver que caminha. E aí, segurar na mão dele a essa altura do campeonato, eu achei um tanto quanto estúpido do ministro Cássio Nunes. Mas o Cássio Nunes, o Raul, bicho, não importa, que se foda, entendeu? O que importa é que este merda não vai poder tentar ser presidente novo. Já era, acabou pra ele. E foi muito engraçado que o último voto foi o voto do Xandão. O Xandão, nesse momento, ele é a epítome do que a gente pode considerar de política brasileira. Alexandre de Moraes foi secretário de Segurança Pública de São Paulo durante o governo do Alckmin. Corre nas más línguas, assim, isso é um boato, tá? Eu não tô afirmando nada, é um boato. De que Alexandre de Moraes foi o ministro, o secretário na época, que fez o acordo com o PCC. Não sei se vocês lembram quando o PCC parou São Paulo com uma série de atos criminosos, atentado a delegacias policiais, assassinatos de policiais, enfim, fizeram um monte de coisa ali, né, em mais ou menos 2 dias, ali, mais ou menos perto do meio do ano de 2006. E em São Paulo, que é uma cidade que nunca para, tem um monte de gente, a cidade mais populosa do Brasil, a gente tem algumas estradas aqui, assim, que cortam a cidade, que são as marginais, que elas margeiam os rios principais da cidade. As marginais são conhecidas por um fluxo intenso de carro não importa a hora. Nesse episódio, em 2006, tem uma foto emblemática das marginais completamente paradas, assim, não tinha um carro nas marginais. Todo mundo ficou trancado em casa por conta dos ataques do PCC. E corre nas más línguas, ali, vou voltar no boato, de que o Alexandre de Moraes foi o secretário que fez um acordo com o PCC para que eles parassem os ataques e a cidade voltasse ao normal. Também é sabido que o PCC é quem manda no crime organizado de São Paulo e quem define se vai aumentar a taxa de homicídio, se não vai aumentar a taxa de homicídio, enfim. Daqui os caras estão, tipo, o nível político, assim, estão muito alto, entendeu? E aí o que acontece? O Alexandre de Moraes, que era secretário do Alckmin, ou seja, ele era uma espécie de braço direito do reacionarismo de direita da época, foi alçado ao STF por Michel Temer, porque na época o ministro Teori Zavascki morreu no acidente aéreo, então vagou uma vaga no STF. E aí o Temer foi lá e botou o Alexandre de Moraes, porque assim, o MDB, né, que na época era PMDB, com PSDB, juntou todo mundo ali, a ideia era desmantelar
o poderio de esquerda que vinha ganhando eleição atrás de eleição, aconteceu o golpe justamente para isso, foi o golpe da Dilma, foi uma união da elite capitalista brasileira com a elite política brasileira que tá de centro-direita e de direita, todo mundo se fundiu ali, falou vamos acabar com o PT, vamos acabar com a esquerda, porque querendo ou não, quem facilitou todas as investigações da Lava Jato, erradas ou não, foi o PT, porque ele construiu todo o aparato para que melhorasse as investigações de corrupção do Brasil. E aí o Alexandre de Moraes, diante de todo esse acordo ali, de toda essa união de forças, foi parar no STF. Assim, eu lembro quando ele entrou no STF que a gente ficou tipo, caralho, é o indo pro STF. E a gente pensou, mano, que merda que esse país tá, não dá pra piorar, né? Aí veio 2018 e o Bolsonaro foi eleito. Quem diria que este cara, este careca, ia fazer frente a um populista de extrema direita, quase nazi, e estar lá ontem pra dar o último voto à chancela, falando, ó, eu assino aqui, botando o nome dele na história, gostemos ou não, botou o nome dele na história, falando, eu aqui, ó, diante de todas as mentiras, caço este merda. Maravilhoso. E aí agora vai ser uma disputa maluca aí sobre quem vai ficar com os espólios políticos do Bolsonaro, né? Corre muito aí em certos analistas políticos de que a esquerda deu um tiro no pé, e que o TSE deu um tiro no pé, e que o Bolsonaro inelegível é ruim pro Lula, porque agora o Lula perde de qualquer um. Balela, gente, isso é uma maluquice. Toda vez que um analista político falar isso, um outro analista político morre. O Lula foi eleito diante de um cara que, moveu mundos e fundos para poder tentar manter competitividade diante das eleições. As pesquisas ali do primeiro turno estavam apontando todas para uma possível vitória do Lula no primeiro turno, e essa vitória ia vir se o Bolsonaro não tivesse usado o aparato estatal, e esses analistas políticos desconsideram essa realidade. O Lula, ele tem uma coisa, gostemos ou não, o Lula, ele tem adesão política, assim, o PT venceu eleições aí, foi 4 vezes seguida, 3 vezes seguida, foi Lula, Dilma, a Dilma venceu 4 vezes seguida, né, que foram 2 mandatos da Dilma. Em 2018, o Lula venceria, mesmo preso, porque ele estava disparado nas pesquisas antes da facada. O Haddad venceria se não fosse a facada, porque ele tem a adesão política através do apadrinhamento do Lula, que o Bolsonaro não tinha de ninguém. E assim, mesmo em 2022, com todo o aparato que teve, todo o que o Bolsonaro fez, ele ainda perdeu. Então a vitória do Lula não é simplesmente uma vitória por causa da frente ampla, porque foi apertado, etc. Foi tudo isso, mas a vitória do Lula é muito por conta da imagem do Lula. O Lula é tipo um símbolo da política brasileira. Ele é o maior político da história brasileira. Gostemos ou não, talvez não. O Lula hoje ele é muito maior do que até o Getúlio Vargas. Mas isso é um assunto para um outro pistolando. O que importa é, o Lula ele tem um caminho aberto ali para reeleição enorme, porque se tinha alguém que poderia competir com ele, mas assim, não tô dizendo que seria uma grandíssima competição, porque o Brasil com o Lula versus Brasil com o Bolsonaro tem uma diferença qualitativa enorme. Assim, o ar tá mais leve, as coisas estão mais baratas, a economia voltou a crescer, entendeu? Então assim, a gente tá num momento muito bom pro PT. E se esse momento perdurar, a gente vai ter que ver porque tem inúmeras variáveis aí, principalmente se passar essa tal reforma tributária, que parece interessante, apesar da porcaria do teste de gasto do Haddad, né? Se a reforma tributária passar, pode ser que o Lula venha enorme para uma reeleição em 2026. E nem o Bolsonaro seria capaz de barrar isso. E assim, sem o Bolsonaro, Tarcísio não vai ter essa adesão. A Cristina, sei lá quem, do Ministério da Agricultura não vai ter essa adesão. Zema, gente, tem uma galera falando que o Zema é quem vai mais se beneficiar do Bolsonaro. Gente, quem é Zema? Entendeu? O maluco não fala lé com cré. A mídia brasileira, os grandes jornais estão tentando levantar ele. Mas assim, não vai rolar. Não vai acontecer. Hoje, não há páreo pro Lula para 2026. E aí você pega esses analistas políticos que fazem essa análise sobre a competitividade de qualquer outro candidato que ninguém nem conhece versus o Lula. Coloca eles do lado aqui, ó, 80 km por hora do ladinho dos bolsonaristas falando que o Bolsonaro agora vai ficar muito maior, que ele vai virar lenda, ele vai deixar de ser mito, vai virar lenda. Não, porque na visão deles ele vai se martirizar num cenário de polarização política enorme, onde 50 e tantos por cento da população quer que o Bolsonaro se exploda. Amigo, isso não vai acontecer. Né? Este merda fez até aquele ensaio fotográfico ridículo lá dele posando como vítima, o que é engraçadíssimo, porque a gente descobriu que o Bolsonaro também fez o L. Na verdade, quem ali fez o L ali foi o Adélio, né? Mas tudo bem, né? Pau na máquina, né? Vamos seguir, já diria o Rogerinho. Próxima notícia de hoje é sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos, que tá derrubando uma série de leis que visam medidas afirmativas para minorias, e derrubou uma ontem que, assim, cara, esse país não tem como dar certo. A Suprema Corte deles derrubou um refinanciamento ou uma reavaliação do débito estudantil. Porque lá nos Estados Unidos, não é igual ao Brasil, que você paga a faculdade caríssima, mas ainda paga, e depois você tem um FIES que você ainda consegue pagar. Lá é muito pior, porque o
custo da universidade, que só tem universidade privada, já começa por aí. O custo da universidade é muito alto, mas assim, muito alto. Então os alunos saem de lá, eles já estão devendo até o xixi, que eles não vão poder fazer, porque vão ter que pegar um trabalho bosta na Amazon, que não vai poder parar por 10 minutos para fazer xixi, senão eles descontam do salário. E aí eles estão derrubando todas essas políticas afirmativas que visam a melhorar a vida da população, ou pelo menos visava melhorar o mínimo ali a vida da população, além de fazer, complementar ali uma espécie de perseguição à comunidade LGBTQIA+, que vem muito provavelmente de um esforço e investimento político da extrema-direita deles, porque, bom, lá nos Estados Unidos a gente pode dizer que existe a extrema-direita, que são os democratas, e tem, sei lá, os nazis, que são os republicanos. E às vezes, muitas vezes, eles fazem assim, você não sabe mais quem que é quem. Lá não tem mais esquerda, nunca teve, na verdade, né? Então, é isso. Nem o Sanders, assim, que o pessoal fala, o Sanders. Sanders é praticamente um Ciro Gomes. E aí, cara, tipo, tá tendo uma pressão enorme, assim, pra rolar uma espécie de perseguição às minorias nos Estados Unidos. Derrubaram também uma lei que visava dar cotas estudantis para pessoas negras. Derrubaram uma lei que lojas e negócios não podiam discriminar pessoas da comunidade LGBTQIA+. Então, assim, os caras estão indo assim, ó, pau, full nazi, pau na máquina. Os Estados Unidos já era, virou essa porcaria aí. E aí eu sou obrigado a ficar vendo o jornalista do Globo, né? Eu não vou nem dizer o nome aqui, porque defendendo o modelo de democracia dos Estados Unidos, porque o Lula falou essa semana que democracia é uma coisa relativa, e porque nem todas as democracias não são iguais. Inclusive, o Brasil tem muito, o Brasil, que não é uma baita democracia, tem pouquíssimo, inclusive, aqui, é uma democracia muito melhor do que aquela merda de democracia que eles têm lá nos Estados Unidos, entendeu? E assim, amigo, simplesmente não dá mais. Esse país precisa acabar. Os Estados Unidos precisa acabar. Os caras, eles estão indo num caminho 100% reacionário. Eles já não têm mais nem o que era projeto de mundo deles, que visava colonizar, imperializar, invadir, dar tiro. Nem isso, nem esse projeto existe mais. Agora a ideia dos caras é dar tiro em todo mundo e pôr na máquina. Eu não duvido que daqui não muito tempo eles vão entrar em guerra civil, porque assim, não tem como sustentar uma sociedade cagada igual tá a sociedade deles, com uma política externa cagada igual tá a política externa deles. Quanto mais eles se isolarem, maior a chance deles devolverem isso pro resto do mundo internamente de forma agressiva, entendeu? Porque os Estados Unidos têm base militar no planeta inteiro. E esse é um processo que, assim, é inevitável. O isolamento norte-americano, ele veio para ficar. Infelizmente, porque as pessoas perceberam que os Estados Unidos é um demônio. Assim, é a pior coisa que poderia ter acontecido no imperialismo. Então, amigo, eles estão caminhando nessa toada aí. E o que é a merda, né? Porque muito dessa política reacionária que nasce lá, desce pra cá. Os parlamentares de extrema-direita do Brasil e muitos movimentos de extrema-direita do Brasil, como o MBL, por exemplo, estão tentando trazer pra cá essa agenda de perseguição à comunidade LGBTQIA+. Né? Tentando associar pessoas trans, gays, etc, com pedofilia. O que a gente sabe que é só uma muleta moral que eles usam pra fazer pânico moral. E aí a gente vai ter que ficar muito esperto, vai ter que bater em cima e lutar pra caralho, porque eles vão usar isso aqui, porque eles não têm nada que oferecer. Essa galera, os reacionários do Brasil, eles não têm projeto de país. Nem o Bolsonaro teve, né? Então, nunca teve, na verdade. Se teve, o mais próximo ali foi o Pontos para o Futuro do Temer, ainda assim aquilo ali era só uma cartinha pra apaziguar as Forças Armadas, chamar eles pra dentro do movimento golpista. Então, amigo, assim, esses caras, eles não estão interessados em desenvolvimento econômico, nada disso, puta, esquece. A ideia deles é ser reacionário por reacionarismo e pau na máquina. Na próxima terça-feira a gente vai fazer o Farofeiros Cast e o tema vai ser o 4 de julho, né, que é o dia da independência americana, então a gente vai destilar todas as nossas críticas contra o pior país da história da humanidade. Então fiquem atentos aí que terça-feira que vem vai acontecer. Para fechar o pistolando de hoje, eu vou trazer uma notícia aqui que é, pra mim, a mais preocupante de todas, que é a GM e a Volkswagen fecharam a produção no Brasil. Não é que fecharam de vez, elas pararam de produzir e vão ficar em pausa aí por alguns meses, pelo que eu entendi. E agora, eu vou falar bastante sério. Campos Neto, falando sério mesmo, muito sério. Campos Neto, você precisa baixar os juros, cara. Não tá dando. Se os juros não baixarem, mas assim, tem que baixar de forma quase drástica nesse momento. Se os juros não baixarem, a gente vai quebrar de vez a indústria brasileira. E o varejo também. Se a indústria quebrar e o varejo quebrar, os outros dois pés que seguram a economia brasileira vão pro ralo. Assim, porque não tem
tem como empresas se sustentarem com os juros a 15%. E eu vou explicar para vocês. Toda empresa no Brasil roda em cima de dívida. Toda empresa no Brasil existe porque ela pega empréstimo do Estado com os juros vigentes da Selic, investe esse dinheiro e depois parcela os juros ali e o empréstimo em várias parcelas, assim, a Deus dará. Chega um momento que essas empresas precisam, às vezes, refinanciar esse empréstimo, porque vendeu pouco, teve seca, a indústria, o consumo deprimiu, problemas externos, enfim, N motivos. E aí esse empréstimo que você pegou com essas empresas pegam com o Estado precisa ser refinanciado e precisa ser refinanciado, porque esse é o modelo capitalista. Se você vai refinanciar um empréstimo que você pegou e ele era 10% de juros, não tem como você pegar um novo com 14% de juros. E o refinanciamento vai ser complicado, porque o juro subiu. Isso significa que você não vai conseguir manter a meta de produção, a meta de venda, a meta de importação, a meta de exportação, se esses juros estão a 15%. Então tem muito bolsominion falando por aí, por exemplo, que a Volkswagen e a GM fecharam a produção nesse momento por conta do governo, mas não é verdade. Isso é por causa do governo anterior, porque o Campos Neto abaixou os juros até 2% no momento que o governo estava dando dinheiro. E aí a inflação disparou. E aí agora a inflação tá tipo 4% para menos, acho que tá até menos, deve estar 3 no acumulado, 3 uns quebrados no acumulado dos últimos 12 meses, e os juros tá 14. A gente tá indo para um momento onde os juros estão a 10% real. Qualquer rentista ganha 10% de aumento real. E aí tem mais esse agravante, porque quem investiria em indústria, quem investiria em serviço, quem poderia vir investir para contratar, para fazer novos empregos, prefere botar o dinheiro dele sentado lá numa renda de 10% do que correr o risco de criar um negócio novo e não dar certo. Porque é óbvio que é assim que funciona. Então assim, bicho, a gente precisa rever esses juros desesperadamente. O Haddad vai passar uma reforma tributária que vai fazer uma unificação de tributo no Brasil, que é algo que a gente deveria ter feito aí por baixo uns 50 anos, eu acho. Então, muito provavelmente, o Brasil vai ter o IVA, que é o Imposto por Valor Agregado. E não o sistema de imposto do Brasil, que é imposto sobre imposto e termina na ponta lá, para quem tem menos dinheiro, gastando pra caralho pra cobrir o imposto sobre imposto. Além de toda uma guerra fiscal que tem entre Estado, porque tem Estado que cobra X imposto em um produto ou serviço, outro cobra X imposto, se você vai vender entre Estados, tem que ter um imposto em cima do Estado, mas um imposto do outro Estado para cobrir o imposto do Estado. E assim, vamos ver, nessa reforma tributária eu tô olhando com bastante bons olhos, eu não tô esperando nada muito revolucionário, porque é o Haddad que tá lá, né? Então a gente já sabe como é que vai ser, essa caralha! Enfim, não é que eu odeio o Haddad, porra, podia ser um pouquinho mais de esquerda, né, bicho? Minha nossa senhora. Mas enfim, vamos ver. E aí com a reforma tributária, com o teto fiscal que vai passar, vamos ver se, poxa, baixa essa merda, caralha, baixa esses juros, bicho. Não dá, você vai quebrar o Brasil, no longo prazo não sustenta, entendeu? Então, assim, é preocupante pra caramba. Tem um motivo pra a situação dessas indústrias, dessas empresas estarem fechando, e o motivo é o Campos Neto e o Bolsonaro, que deixaram uma herança desgraçada pro Brasil no último mandato. Vamos ver como é que vai andar. Eu espero que dê o melhor possível, porque se os empregos hoje no Brasil estão 8,3, mas a gente sabe que esses dados não estão muito corretos, porque teve uma mudança no segundo ano do governo Bolsonaro para tentar maquiar o desemprego, para tentar fazer uma imagem que o desemprego não estava tão alto. No entanto, vem baixando. Se a gente não baixar os juros e as indústrias não voltando com a atividade, porque elas estão com estoque, não é que elas estão produzindo demais, elas estão ociosas. A indústria automobilística estava 40% ociosa. Se isso não mudar, teremos gravíssimos problemas, como o dólar vai disparar, o desemprego vai aumentar, e as pessoas vão parar de consumir, e a gente vai ter uma pressão inflacionária por baixo consumo. Então assim, Campos Neto, seu canalha, faça alguma coisa. Esse foi o Pistolando de hoje, foi mais curtinho, o jogo da última vez ficou muito longo. Espero que vocês tenham gostado. Terça-feira que vem a gente volta com o Farofeiros Cast, vamos falar e meter o pau nos Estados Unidos. E é isso, beijo, abraço, valeu, falou!